Eu perguntava-lhe, com este novo cenário, de que forma é que a Frente Patriótica Unida poderia continuar, sendo que, do ponto de vista legal, legislativo, quer a nossa Constituição, quer a lei dos partidos políticos, tem um emaranhado que impede que determinados cenários se montem entre os partidos políticos. No caso, o Bloco Democrático, por exemplo, se não concorrer às próximas eleições, vai ser extinto, e a própria UNITA, se admitir alguma coligação, vai ter de se rever do ponto de vista dos seus símbolos e outras situações. De que forma é que isso seria possível? É importante a alteração dos símbolos. Só um minuto, dito dali. O imperativo legal, decorrente do artigo 35º da Lei 29/10 de 3 de dezembro. Daí a questão que eu coloco ao Dr. Lindo Bernardo, de que forma, diante deste cenário, de que forma, já lá vamos, dito dali, já vamos voltar a si, de que forma é que acha que, diante do atual cenário, isso seria possível? Quais seriam as formas? Deixa-me só, antes de responder essa questão mais uma vez, eu vou fazer alguns comentários. Estamos a fazer análises numa perspectiva que eu entendo prejudicial. Por quê? Porque estamos a olhar apenas para a questão do para já, nós estamos a olhar para todo o cenário político angolano. Não é líquido afirmar que, havendo fragmentação, o MPLA sairá a ganhar. Não é líquido dizer isto. Por que que não é líquido dizer isto? Porque o próprio MPLA hoje vive um momento muito difícil internamente. Vamos ver o que vai acontecer na reunião de sexta-feira, mas há indicadores que ela poderá não terminar bem. E há indicadores também que no Congresso eletivo dentro do MPLA haverá, eventualmente, algumas surpresas. E, se o processo for conduzido com alguma dureza, haverá fragmentação. Pode não ser fragmentação material, mas sentimental, de simpatia e de militância. Ora, quem irá aproveitar esta fragmentação? Não é a UNITA. Claramente, temos que ter em atenção isto, porque ainda existe aquilo que chamamos de antinomia de simpatia dos militantes do MPLA em relação à UNITA. Mas o que está em causa... As crises do MPLA aconteceram em contextos completamente diferentes, não no contexto de um país que caminha para a consolidação da democracia, onde há liberdades, ainda não são factuais, ainda não são materialmente visíveis e num número mais vasto, mas há liberdade. Então, são completamente diferentes, contextualize. E deixa-me só terminar esta parte, por favor. Ou seja, se o para já caminhar sozinho e ocorrer alguma ruptura dentro do MPLA, quem ganhará com isso será o para já. Se caminhar sozinho. Porque muitas simpatias dentro do MPLA não irão se rever à UNITA. Com clareza, estamos aqui na sociedade e acompanhamos. A não ser que existam aqueles, como vimos nas últimas eleições, ou quando foi construída a Casa CE, com mais Miau e tantos outros. A não ser que seja isso, mas não foi suficiente para capitalizar tanta simpatia dos militantes do MPLA para irem, por exemplo, para casa. Agora, em relação à questão que me coloca da forma, é essa que queres que responda. Nós temos que ser muito, muito pragmático e olhar o país real e olhar os interesses de Angola e os interesses dos angolanos. Quem deve olhar para isso? Devem ser os três líderes partidários com as suas máquinas partidárias. No caso de Angola, nós temos uma questão que tem que ser resolvida. Resolvida do ponto de vista político entre as lideranças políticas e os partidos políticos. Ou seja, eventualmente numa coligação formal. Por quê? Porque temos o Bloco Democrático que se sacrificou. Doutor Lindo, o doutor José Rodrigues pede-lhe um ponto de ordem, não sei se permite. Um ponto de ordem. Não. Obrigado. Estou aqui, parafraseando o doutor Lindo Bernardo, é que, nos termos que estabelece o artigo 35º da Lei dos Partidos Políticos, uma coligação para fins eleitorais, obrigatoriamente a UNITA teria que alterar, portanto, os seus símbolos tradicionais. Esses símbolos nascem... Não, a UNITA não altera.
Ou seja, a coligação adota símbolos para concorrer. A UNITA mantém. Ou seja, a UNITA, a UNITA, o Parajá e o Bloco Democrático, a sua forma eles original. abdicam dos seus símbolos de forma temporária e vão adotar um símbolo único, uma sigla, e também vão, portanto, conceber ou confeccionar estatutos para os quais se vai reger a coligação eleitoral. Mas reparar que a UNITA tem os seus símbolos desde o Mangai, 1966. Assim como tem o Bloco Democrático e também... Perfeitamente, mas repare que os símbolos da UNITA têm mais de 50 anos. Tem um histórico, tem uma tradição, e certamente que concorrer a eleições sem os seus símbolos, certamente que os setores mais conservadores da UNITA, piamente acredito que não estariam disponíveis para tal exercício. Do seu ponto de vista, esse não seria um risco ao qual a UNITA se deveria submeter? Tendo em conta aquilo que são os propósitos da própria UNITA? Penso que não. Eu penso que o formato pelo qual o Parajá e o Bloco Democrático concorreram em 2022, portanto, um formato em que os membros desses partidos políticos integram as listas da UNITA, poderá também ser uma saída, mas piamente não acredito, portanto, que a UNITA venha a deslocar-se daquilo que são os seus símbolos e adotar um símbolo único da coligação para fins eleitorais, porque certamente, como sabe, Angola profunda ainda carece de muitos elementos relacionados, sobretudo com a divulgação da própria informação, e isso podia efetivamente atrair as expectativas daqueles militantes da UNITA que residem nas zonas mais longínquas deste país. Portanto, quem estiver na Chipipa, na Chicalacaloanga, nas profundezas do Bailundo, certamente, ao olhar para a ausência dos símbolos tradicionais e identitários de um movimento de libertação nacional desde a década de 60, certamente que isso poderia produzir efeitos adversos. Mas eu penso que poderá haver uma coligação, não para fins, dentro do formato do que estabelece o artigo 35º da Lei dos Partidos Políticos, mas uma coligação com finalidade parlamentar, ou seja, podiam concorrer em separado, mas, fim do processo eleitoral, podiam, portanto, manter a Frente Patriótica os mesmos objetivos, a mesma finalidade, sem, portanto, permitir aqui a fusão dos partidos e, como consequência, a alteração dos símbolos que constituem a identidade de cada partido. Seria uma espécie de coligação de consciência. Perfeitamente. Deixa eu só dizer o seguinte. A manter a plataforma agora para as próximas eu eleições. Eu sou muito disciplinado, gosto de passar uma palavra. Para as próximas eleições. Eu fui, porque ele pediu para o ponto de ordem. A manter, como sugeriu, a plataforma atual para as próximas eleições é morte clara do FPD. Do PD. Do Bloco Democrático. Sim. Do BD. Porque não acredita que o Bloco Democrático consiga... O que está a dizer, a proposta dele é o Bloco, a UNITA, concorrerem de forma separada. O Bloco e para já devem concorrer dentro da lista da UNITA. Ou seja, nas próximas eleições o Bloco não pode arriscar-se a isso. Ou terá que ser incorporado. Perfeitamente. Não, a solução para o Bloco A incorporação não seria por via de uma coligação? Seria o fim do Bloco Democrático. Exatamente. Só tem de haver uma porque coligação nós temos do formal. 34 esta permissibilidade da incorporação, mas politicamente e juridicamente o Bloco Democrático era extinto. Mas então é isso que estaria a sugerir. Não concorrendo, está aqui a sugerir a incorporação. A incorporação. Porque também concorrer de forma isolada, piamente acredito que venha a sobreviver.